Olá, sétimo ano, vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo sobre pontuação. Bom, gente, nós já vimos então a pontuação separando termos da oração, separando orações, vimos também a pontuação no que tange, por exemplo, a ordem direta da estrutura frásica oracional da língua portuguesa, sujeito, verbo e complemento. Nós vimos também os casos especiais de pontuação, todos eles inclusive, e agora nós vamos começar a ver casos específicos de pontuação, né? Na verdade, a pontuação nós vimos até agora sobre a vírgula, certo? Basicamente. Aí os casos especiais começamos a ver outros tipos de pontuação, mas no geral a vírgula. E agora nós vamos ver outros, no caso, sinais de pontuação, como dos dois pontos, o emprego das aspas, o emprego do ponto e vírgula, o emprego do ponto, o emprego do ponto de interrogação e do ponto de exclamação. Então vamos lá. O emprego do sinal de dois pontos. Temos aqui então, deve ser registrado como erro o uso de letra maiúscula após dois pontos. Certo? Então, após dois pontos, a regra é a inicial da próxima palavra, a letra inicial da próxima palavra depois dos dois pontos, deve ser minúscula. A não ser que seja, então, por exemplo, um nome próprio, certo? O início de uma citação, entre outras situações que exigem, então, a letra maiúscula. Certo? Bom, deve ser apenado o uso de pontuação que quebra a estrutura sintática. O que é isso? Significa que você vai separar aqueles termos da oração que não podem ser separados por pontuação. Sujeito, verbo e complemento. Tá? Está aqui a explicação. Exemplo, eu quero. Aí você coloca os dois pontos. O problema é que arroz, feijão, macarrão e um bife é o objeto direto do verbo querer. Você não pode separar, por meio de pontuação, o sujeito de seu verbo e o verbo do seu complemento. Certo? Então, estes dois pontos aqui estão aqui inseridos de forma incorreta. Certo? Eu quero arroz, feijão, macarrão e bife, ponto final. Tá? Beleza. Agora, o emprego de aspas. Deve ser registrada como erro a abertura de aspas sem seu fechamento ou vice-versa. Cuidado com isso, porque geralmente tende a enganar as pessoas. Você abre, né, as aspas e vai escrevendo e aí acaba se esquecendo de fechar. Beleza? Bom, deve ser registrada como erro a ausência de marca formal, por exemplo, como aspas ou sublinhado, em neologismos. O que são neologismos? São palavras que não são dicionarizadas ou que ainda não foram inseridas no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tá? Vou colocar palavras não dicionarizadas para vocês então entenderem. Beleza? Por quê? É o seguinte, muitas palavras que a gente usa que ainda não foram inseridas no dicionário, né, estão por aí, né, na língua portuguesa, mas ainda não foram reconhecidas como palavras realmente. Porque muitas vezes, principalmente na área da tecnologia, há um avanço, né, bem drástico referente então a como as palavras surgem, né? Deixe-me mostrar algo aqui para vocês. Meme, está aqui. Nome da 13ª letra do alfabeto hebraico, equivalente a nosso M, certo? Mas existe um meme aqui, no caso que a gente conhece como um tipo de gênero textual, né, que então é feito com teor humorístico, né, sarcástico. Não tem aqui, no caso, no dicionário, que o dicionário é o LET, né? Será que há no Volpe, que é o que realmente vai dizer se a palavra existe ou não, tá?
Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Árvore, letra hebraica, e não tem, né? Ou seja, ainda não foi reconhecida essa palavra, né? Pelo, então, dicionário ou pelo VOLP, certo? Beleza, então. Continuando. Então, essas palavras, né, os neologismos, também as palavras estrangeiras que já foram inseridas na nossa língua e que nós ainda não inserimos no VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ou seja, é o documento, né, que é aprovado por lei, que diz se tal palavra é ou não da língua portuguesa, se já foi inserida ou não na língua portuguesa do Brasil. Então, quando nós, por exemplo, em uma redação, escrevemos um neologismo, tá? Você usa lá uma formação nova de palavras, juntando duas palavras e criando uma nova, você tem de, então, usar uma marca formal, como aspas ou sublinhado. Como nós estamos estudando as aspas, então é necessário, tá, o uso das aspas em neologismos ou em estrangeirismos, aquelas palavras, né, que ainda não foram aceitas na língua portuguesa, palavras de outras, no caso, línguas. Bom, também as expressões de linguagem coloquial, que é diferente você criar um neologismo com linguagem coloquial, tá bom? Como, por exemplo, em vez de você falar telha, você fala teia, tá? Em vez de você falar melhor, você fala melhor, e assim por diante. Empregadas em um texto que se exige o emprego de linguagem formal somente. Logicamente que se for, por exemplo, um texto em que há a necessidade de se criar um gênero narrativo, este gênero não tem que primar pelas regras da gramática, então você não precisa colocar as aspas não, porque toda aquela linguagem tem que ser informal mesmo, faz parte daquele gênero. Tá? Uma história, por exemplo, sobre uma família, certo? Uma família que usa a linguagem informal no seu dia a dia, e então você não pode colocar aspas só porque as pessoas estão falando, né, informalmente, sendo que é a forma delas falarem em si. Tá? Então, o emprego de marca formal é dispensado quando esses termos forem empregados como nomes próprios. Exemplo, a globalização modificou as técnicas de marketing. Marketing aqui é uma palavra que ainda não foi dicionarizada, certo? Aqui pelo VOLP, né? Pelos dicionários do Brasil. Agora, a globalização modificou as técnicas de marketing. Isso aqui eu vou tirar, na verdade, é aqui, ó. A globalização modificou as técnicas de marketing, com letra maiúscula. Então, o emprego de marca formal como as aspas é dispensado quando estes termos são usados como nomes próprios, com a inicial maiúscula. Então, aí agora você não precisa das aspas, tá bom? Você não precisa do sublinhado, você não precisa negritar a palavra. Um desses processos você tem de fazer, porque senão você vai, no caso, incorrer em erro, tá bom? Beleza, então agora temos emprego do ponto e vírgula. Bom, para separar duas partes de uma frase em que se falam coisas semelhantes a respeito de seres diferentes. Nós já estudamos, gente. Quando há duas frases sobre assuntos semelhantes com sujeitos diferentes, você vai usar uma vírgula, tá bom? Olha só, você pode usar uma vírgula ou o ponto, mas nunca o ponto e vírgula, tá? Olha só, temos aqui. Aliás, desculpa, você vai usar o ponto e vírgula, nunca vírgula, ou ponto e vírgula, tá bom? Confundi. Ela assistia o Esquadrão da Moda, né? É ao. Toda vez eu corrijo isso aqui, não sei o que é. Ele jogava videogame. Então nós temos aqui com ponto. Ou ela assistia ao Esquadrão da Moda, ele jogava videogame. Então temos duas situações aí semelhantes, certo?
com sujeitos diferentes, ela, ele, e então ponto e vírgula, ou ponto. Tá? Então está aí. Também o ponto e vírgula serve para separar conjunções coordenadas, quando a conjunção está depois, na verdade, orações coordenadas. Tá? Quando a conjunção está depois do verbo da segunda oração. Trabalhou o dia inteiro. Aí aqui nós temos o limite entre as duas orações. Bom, não está aqui a conjunção está no interior da segunda oração. Então, ela tem que ser isolada por vírgulas e entre as duas orações o ponto e vírgula. Estamos estudando o ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula tem que vir entre as duas orações em que a conjunção está no interior da segunda oração. Tá? Nós vimos que isso aí acontece com as adversativas, com as conclusivas e com as explicativas. A questão é que, no caso das adversativas, isso não vai ocorrer com a conjunção mas. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Admite-se, olha só, o ponto, nunca vírgula. Trabalhou o dia inteiro, não estava, porém, cansado. Então, olha só, aqui. Nós temos a conjunção no interior da segunda oração, então as duas orações foram separadas por ponto, criando-se dois períodos. Mas quando há somente um período, a única pontuação que é aceitável entre as duas orações é o ponto e vírgula. Nunca a vírgula. E aqui, 4, para separar, então, orações coordenadas adversativas ou conclusivas em substituição à vírgula, quando, então, se intensifica o valor das conjunções. Se você quer intensificar o valor das conjunções, tá bom? É com essa intenção, não é colocar sempre que quiser, não. Compareceu um número excessivo de candidatos, portanto, havia necessidade de um apoio logístico maior. E também para separar os itens de uma enumeração. Olha, mandaram para a fábrica os seguintes itens: papel branco, cola especial, cartuchos para impressora. No último caso, você vai colocar um ponto. Beleza? Temos aqui o emprego do ponto. Agora, ele serve para encerrar o período, né, sem exclamação ou interrogação. Uma declaração. Tá? Simples. Solicitaram a todos que se apresentassem às 4 horas. Ponto. Em determinadas situações já estudadas, né, em que se pode usar o ponto e vírgula. Então, nós temos, por exemplo, a conjunção no interior da segunda oração, você pode usar o ponto ou o ponto e vírgula. Nós acabamos de ver isso. Né? E na maioria das abreviaturas, não confundir a abreviatura com a abreviação. A abreviação, por exemplo, são, no caso, algumas formas reduzidas de palavra, só que formadas por sílabas que vão até mesmo confundi-lo, aí você vai achar que é uma palavra. Por exemplo, moto é uma abreviação de motocicleta. Cinema é uma abreviação de cinematógrafo. Pneu é uma abreviação de pneumático. Ou seja, não confundir a abreviatura com a abreviação. A abreviatura é você quebrar a palavra, tá? Fazendo uso de uma só letra ou de um grupo de letras. Tá? E se neste grupo de letras a sílaba tônica estiver nela e houver a exigência de acentuação, você tem que colocar acentuação. Tá? Então, por exemplo, aqui você vai colocar um ponto nas abreviaturas. Nas abreviações, não. Então, P e ponto para a página, ou PAG para a página, e aí vai. SR para senhor, colocar o ponto, AP para apartamento, ou a parte para apartamento, colocando ponto. Tá? CIA para companhia, né? Aqui o ponto, tem que colocar adjetivo. Você quebra aqui ADJ, ponto, tá? E aí vai. Agora, não se usa o ponto para símbolos técnicos. São aqueles que, né, então, são grafados com letras minúsculas e, olha só, sem S de plural. Sem S de plural. Então, horas é só com H. Não importa se é 1 ou 2 horas. Tem pessoas que colocam HRS, pelo amor de Deus, nenhum HS pode, imagine RS. Tá? Então, o que temos aqui? Somente isso, só pode ser só o H e sem o ponto. Para símbolos técnicos, por exemplo, de medição, de tempo, de espaço, ou então os símbolos da química, tá?
você não vai usar ponto. Metro, só o M. Minutos, M ou min, 100 ponto. Decímetros, dm, tá? E aí vai. Bom, se o símbolo estiver no final da frase, evidentemente aparecerá um ponto, né? Mas vai ser o ponto, no caso, do fim do período, tá bom? Ó, a cerca de 20 metros. Aí o ponto aqui. Usa-se ponto após a palavra etc. Tá? Tenho canetas, lápis, cadernos. Olha só, você vai continuar a frase. Etc. Ponto. Tem que ter o ponto. Sempre. Nada posso, porém, emprestar. Mesmo se houver vírgula, olha só. Tenho videogame, computador de última geração, etc. Não quero, porém, emprestar nada. Né? Ou aqui, olha só. Nota, é errado o uso de reticências após, etc. Tenho caneta, lápis, cadernos, aí vem reticências aqui após, etc. Não pode, elas têm funções muito parecidas, tá bom? Bom, deve ser registrado como erro o emprego de ponto em siglas. Na verdade aqui, observe. Isso aqui tem que vir para aqui para ficar uma vírgula antes do porém. Agora vai ficar certo. Tá aí. Então pode ser uma vírgula, aqui por causa da conjunção coordenativa adversativa, né? Depois o etc. com um ponto, tá? Bom, também é registrado o erro, né, em siglas, né? CPF, não confundir siglas com símbolos técnicos com abreviação e abreviatura. CPF, né, cadastro de pessoa física, ou CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, todas essas formas devem, então, ser, no caso, não podem ser acompanhadas por ponto. E deve ser registrado como erro o emprego de ponto final após o ponto de abreviações, tá? Ou seja, você não vai, né, logicamente, olha só, colocar um ponto, sendo que é uma abreviação no final de uma frase. Aí, então você vai colocar 2 pontos. Não pode. Como, por exemplo, aqui, ó. Jamais. É só um ponto mesmo. É como se houvesse 2, tudo bem, mas é só um ponto. E 4, deve ser registrado como erro o emprego de ponto final em títulos ou em tema. Para ser uma redação tem um tema, não coloca ponto no final. O ponto de interrogação é muito simples, né? Ele vai ser usado nas interrogações diretas, também para demonstrar que a dúvida, colocado entre parênteses, havia 10 pessoas no recinto. Então a pessoa não tem certeza aqui, ó. Não deve ser usado em interrogações indiretas. O governo quer saber quantas estradas o Brasil precisa. Não está perguntando. Agora, se for para perguntar diretamente, aí sim o ponto de interrogação. De quantas estradas o Brasil precisa? E por fim o ponto de exclamação, gente. Usa-se então uma exclamação para acentuar um caráter exclamativo, ou seja, você vai ter, né, uma certa mudança na sua pronúncia. Fogo, cuidado com a cabeça, não faça isso, garoto. Então, a palavra fogo no dicionário não vai ser, então, ali lida, quando você for observar qual é no caso, o sentido dela, né? Você não vai ler como se estivesse gritando e criando este caráter exclamativo, tá? A pessoa sabe quando é que há esse caráter exclamativo, principalmente pelo contexto. E, logicamente, também as exclamações vão aparecer nas interjeições, né? Que são palavras e locuções interjetivas. São palavras que têm este caráter exclamativo, né? Justamente de admiração, a pessoa ela pode estar assustada, assombrada, e aí vai, né? Bis, ai, a, ó, ora bolas. Ou nota. Ó, a, ó, a palavra ó, né? No caso, fica depois do vocativo, olha só. Aí você tem, ela tem, no caso, esse caráter exclamativo. Então, o ponto vai vir depois do vocativo, tá? A exclamação. Temos aqui, ó, meu amor, venha. Na verdade, aqui tem que ter uma vírgula. Beleza. Usa-se exclamação para substituir a vírgula depois do vocativo, para realçar a exclamação no fim da frase. E, na verdade, a palavra aqui, que no caso é o vocativo, vai ser empregada com valor de interjeição. Senhor, que amor de tua filha tu me deste. Certinho? Então, gente, ficamos por aqui. Eu vou deixar um exercício para vocês na próxima aula, tá? Em que iremos corrigir. Então, até a próxima aula e tchau, tchau.